Me fala um pouquinho de estrutura, como é que tá a divisão de time, de tecnologia, como é que tá a tecnologia hoje, que eu sei que é uma coisa que tem mudado muito, muda para mim, muda para você. Sim. E até a estrutura física mesmo. Legal. A gente viu que... Vamos lá. Tem uma coisa, tem uma imagem, na verdade tem um assunto que eu sempre lembro muito, que foi em PGPP, numa matéria que eu paguei em produção, que é a questão das barreiras de entrada em determinado mercado. Né? E eu sempre gosto de estudar novos negócios, modelos de negócio, e eu sempre lembro dessa imagem, sempre vem à minha mente. E o que aconteceu é que no nosso ramo de marketing digital, a barreira de entrada é muito baixa. Demais. Né? Então, qualquer pessoa ali com um computador, ela consegue prestar um serviço de gerenciamento de rede social. Sim. E com base nesse aprendizado aí, a gente sempre fica analisando como é que a gente pode ir para um mercado que a barreira de entrada seja maior. Seja porque precisa de um investimento maior, é mais nichado, é mais complexo. Então, acho que isso até, na verdade, acho que fica de aprendizado deve ser um aprendizado para todo empreendedor, né? Sempre se perguntar como é que aquele empreendedor, aquela empresa pode se diferenciar, aumentar o seu nível de competitividade, de modo que os seus concorrentes não consigam, de uma forma tão fácil, fazer a mesma coisa que ele faz. Rapaz, eu quero até abrir um parênteses nesse ponto, porque é uma coisa que eu reflito demais, e toda vez que eu vou pegar essa teoria e aplicar na prática, eu vejo que cruza muito. Que é tipo assim, o mercado para mim é lindo. Ele é como se fosse uma balança que fica tentando equilibrar tudo. Então, tipo, se é muito fácil iniciar, o mercado joga muita gente. Perfeito. Se é muito difícil, tem pouca. Perfeito. Mas deve ser difícil se manter. Então, a título de exemplo, a contabilidade. Tem uma barreira de entrada grande. São características. Tem uma barreira de entrada grande, porque é muito complexo de você fazer a contabilidade de uma empresa aqui no Brasil. Basta dizer que, por exemplo, dos 100% dos processos trabalhistas no mundo, 98% são do Brasil. Então, a nossa CLT tem, acho que é 13 mil páginas, sei lá. Isso é uma das coisas que o contador faz, é o departamento pessoal. Fora isso, tem a parte de contabilidade e a parte tributária, que, como alguns economistas gostam de chamar, o Brasil é um manicômio tributário. Loucura. Sim. Então, é muito complexo. E aí, mas o que é que o mercado faz com essa complexidade? Toda empresa precisa ter um contador. Então, ele entrega um serviço que o empresário precisa ter. Então, tem uma demanda muito grande. Então, é um pouco dessa beleza do mercado. Mercados difíceis têm algumas outras facilidades. Mercados fáceis trazem concorrência e aí se tornam mais difíceis. Sim, sim. Mas aí que tá, né? Talvez na contabilidade seja fácil pessoas, empresas prestarem o serviço de contabilidade, né? Mas a questão da qualidade que também tem que ser analisada. Exatamente. Né? Principalmente pela complexidade que você falou. Exatamente. Né? São dois pesos que devem ser analisados. Mas, enfim, até nessa aula que eu tive, né, de PGPP, como eu estava falando, um dos exemplos é a questão de empresas de petróleo. Né? Se você parar para pensar quantas empresas que exploram petróleo tem no mundo, talvez não passe de, sei lá, grandes empresas passe de 100 no mundo inteiro. Uhum. Mas se você for analisar quantas empresas fazem rede social, talvez tenha 100 em 1.000 metros quadrados aqui em Natal, você encontra 100 empresas freelance, etc. Que não é um problema, né? Sim, lógico, sim. Não é um problema. Mas é bom. Até porque muita gente também precisa desse serviço, então o mercado regula, né? A mão invisível do mercado é linda e resolve tudo. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, né? Todas as vezes que a gente vai fazer um planejamento estratégico lá na empresa, eu lembro dessa questão da barreira de entrada, né? E como a gente pode se diferenciar, né? E aí, a partir desse ano, a gente já não vende tanto essa parte de rede social, como eu falei. É um mercado que é extremamente competitivo, briga muito por preço. Apesar da qualidade ser questionável, mas de todo modo o preço é levado em consideração. Sempre. E aí hoje a gente já presta serviços mais específicos, como a parte de tráfego orgânico, né? SEO, a parte de tráfego pago,
Facebook Ads, Meta Ads, na verdade, Google Ads, e a gente está entrando agora em TikTok, em mídia programática, em coisas já que são mais avançadas. E também a parte de automação, né, que exige um pouco de tecnologia, então isso torna um pouco mais escasso a prestação desse serviço. E também a parte de site, né? Hoje nós prestamos esses 4 serviços: tráfego orgânico, tráfego pago, automação de marketing e desenvolvimento de site.